Será que chegou a hora de você mudar de sócio? Você está com problemas na sua sociedade? Ou você começou a ter um negócio agora e tem dúvida se você escolheu o parceiro ideal? Vem comigo que eu vou te mostrar algumas situações onde você pode reconhecer se errou e te dar 4 soluções para destravar o seu negócio. Don't you think we're done? Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Saraiva, sou empreendedor, mentor e investidor em startups e eu estou trazendo agora para o canal alguns quadros que possam te ajudar diretamente a melhorar o seu negócio. É muito importante, muito interessante, na verdade, falar sobre esse tema de sócios para mim. Eu já fui sócio em 4 empresas diferentes, algumas deram certo, outras não deram tão certo assim. Então eu ganhei um pouco de experiência em situações que a gente acaba lidando no dia a dia com o sócio, né? Tem um ditado popular que a gente fala sobre o sócio ser um casamento sem sexo, é justamente isso. Você passa muito tempo com aquela pessoa, divide aspirações com aquela pessoa, divide responsabilidades também, então é muito importante fazer isso de uma maneira alinhada e saber o momento em que vocês vão seguir caminhos diferentes, o momento em que você vai literalmente demitir o seu sócio. Vem aqui comigo que agora a gente vai chegar na primeira situação problema e como reconhecer isso. E a primeira situação problema é quando vocês se dedicam em patamares distintos, em patamares diferentes. O que significa isso? Muitas vezes você tem um sócio que ele já é empreendedor em outra empresa ou que ele ainda é CLT em algum trabalho específico e ele quer começar a empreender contigo. E às vezes você está totalmente focado no seu negócio. Ou muitas vezes o seu sócio ele acabou de ter filho, enfim, ele não tem a mesma quantidade de tempo para se dedicar que você possui. E isso faz naturalmente com que aos poucos vá se criando um clima ruim entre os sócios, já que você fica muito mais tempo no local. Normalmente esse prolabore ele é dividido, né? O prolabore é a remuneração dos sócios no início do negócio, ela é dividida igualmente entre os sócios e começa a se criar um clima ruim já que vocês se dedicam em patamares distintos. Por isso, é muito importante, em primeiro lugar, vocês terem esses termos muito bem definidos, ou seja, olha, quantas horas nós vamos trabalhar por dia, quem vai fazer cada uma das funções dentro desse novo empreendimento, o que se a gente vai precisar se dedicar no fim de semana ou não, e quais as expectativas a gente tem dali para 6, 1 ano e até 2 anos do nosso negócio. Isso evita, esse acordo inicial evita que tenha essa problemática de, poxa, eu estou me dedicando mais do que você, etc. E acredita em mim, isso é um grande problema. O segundo acontecimento muito comum na hora de você ter problema entre os sócios são discordâncias sobre a cultura empresarial, sobre como o negócio vai se portar perante a cliente e fornecedores e também colaboradores. Isso acontece porque muitas vezes a gente não tem alinhamento de princípios e valores com os nossos sócios. Muitas vezes você escolhe seu sócio, e a verdade seja dita, muitas vezes porque é um familiar, outras vezes porque você tem afinidade, outras vezes porque é um amigo seu de infância, ou alguém que você admira, mas admira de longe, sem saber exatamente como é que aquela pessoa é no dia a dia. Então, você tem pessoas que trabalham com uma gestão um pouco mais efetiva, um pouco mais próxima, outros que acabam delegando um pouco mais, tem gente que acredita que tem que ser mais duro na hora do trato com seus colaboradores, apertar mais os fornecedores, tem gente que acredita no melhor relacionamento. Essa questão de princípios e valores, ela acaba refletindo na cultura empresarial. Então, o segundo passo para você ter e evitar esse problema é justamente fazer uma conversa prévia, fazer toda uma análise prévia antes de fechar negócio com o seu sócio para entender se vocês possuem princípios e valores que se conectam de maneira que a cultura da empresa ela vá sempre para o mesmo lugar. Não tem problema vocês fazerem coisas diferentes, o ideal é que vocês de fato se dividam em termos de tarefas, mas em termos de cultura, em termos da maneira como a empresa se conecta em termos de valores, isso aí tem que ser muito bem alinhado e é preciso que você alinhe antes de fazer o negócio. Do contrário, vai ser mais uma situação em que você vai ser demitido ou você vai demitir o seu sócio. Uma terceira situação problema é quando vocês possuem habilidades iguais ou habilidades muito parecidas e não habilidades complementares. Ou seja, é muito comum também naquela mesma linha da gente escolher sócios por afinidade, que muitas vezes a gente escolha sócios que tenham habilidades parecidas com a gente. Às vezes se formaram na mesma faculdade ou fizeram colégio junto conosco, às vezes trabalharam numa mesma empresa que a gente, às vezes é um familiar
que tenham a mesma vivência do que a gente. Na hora que a gente vai fazer um negócio, a gente acha que isso faz todo sentido, pois a pessoa pensa parecido. Mas se ela tem a mesma habilidade que você, isso pode acabar sendo um limitador. Então eu vou te dar um exemplo bem prático. Suponhamos que você tenha 2 sócios na sua empresa, ou seja, com você são 3 sócios na empresa, e que 2 tenham uma veia muito forte comercial e o outro tem a veia tecnológica, um terceiro tem a veia tecnológica. Quem é que vai liderar as ações comerciais da sua empresa? Você ou seu outro sócio de veia comercial? E se 2 têm uma veia comercial e um tem uma veia tecnológica, quem é que vai cuidar da parte financeira, da retaguarda da sua companhia? Então, na hora de você escolher seus sócios, você precisa sim olhar se princípios e valores são similares, mas você precisa que as habilidades sejam complementares. Então, se você é a pessoa de vendas, a pessoa de expansão, se você vai precisar de ter um sócio operacional, um sócio mais financeiro, vai precisar ter outro sócio talvez mais de marketing, tecnologia, gente que possa se complementar em termos de atividade para que a empresa não fique capenga numa área e que em outras áreas onde tem mais de um sócio você fique batendo cabeça e a empresa toda veja que na verdade vocês não falam a mesma língua. E a quarta e última situação, problema extremamente comum entre sócios de uma startup, de uma empresa, é quando vocês não confiam um no outro. E acredite, isso é muito comum. Você vai falar, pô, Guilherme, mas você não confia no teu sócio e essa... Sim, acontece bastante. Ao longo da empresa, ao longo da atividade da empresa, muitas vezes você começa a ter, pode ter alguma desconfiança em relação à maneira como aquela pessoa se porta, eticamente, em termos de valores. Isso pode fazer com que vocês comecem a nutrir certas desconfianças em público, seus funcionários percebem, muitas vezes os clientes percebem, fornecedores percebem, e isso traz um ambiente de muita insegurança para a empresa. Então, se você está num ambiente em que você não confia no seu sócio não confia em você, é o momento de você sentar para conversar, aparar essas arestas e tentar chegar numa retomada da confiança desse relacionamento. Porque se essa retomada não acontecer, seja porque os fatos não foram esclarecidos ou porque os fatos de fato se confirmaram na maneira como você pensava antes e que gerou a desconfiança, a relação está quebrada, chegou o momento de você demitir o seu sócio ou se demitir da sua empresa. E essas são as 4 maneiras que eu dei hoje de lidar com problemas entre sócios na sua empresa. Se você já teve esses problemas, comente aqui embaixo. Se você está começando um negócio agora, fique muito atento para acertar esses passos que eu te falei antes que um problema vire uma bola de neve muito maior. E não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal e vamos juntos até a próxima visão, muito além da estratégia. Don't you think we're done?